meu questionamento para você hoje é: você já parou para se perguntar por que que muitas vezes a gente comete o mesmo erro várias vezes? Por que que os erros eles se repetem? Olha, o que eu posso te falar sobre isso é que eles se repetem porque a gente tem que aprender alguma situação com eles. Então, se todo erro que acontece e ele se repete é porque nós precisamos aprender algo, toda vez que você já cometer um erro, já se questione: o que é que eu devo aprender com esse erro? O que é que ele tem aí para me mostrar? Sempre você vai chegar em algum ponto para entender, interpretar um pouco melhor aquele erro, né? E aprender com ele. Sempre se questione. Dessa forma você vai evitar que ele se repita, tá? Você vai aprender cada vez mais. Eu sempre me questionei sobre erros porque eu não gosto de ficar cometendo o mesmo erro várias vezes, mas às vezes acontece. A gente acaba caindo em alguma situação similar, né, de uma forma um pouco diferente e cometemos um erro relativamente parecido. Mas geralmente é porque a gente se questionou, chegou em uma resposta, mas havia um outro caminho e a gente acaba caindo de uma forma diferente. E isso acontece da gente acabar caindo em situações similares, porém diferentes, porque a gente ainda não aprendeu tudo que tinha que aprender com aquele erro. Então a gente tem que estar sempre atento. E por isso que eu faço esse trabalho aqui de mindset, né, de mudança de mindset. Porque para que o erro ele pare de se repetir, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. A gente tem que mudar a forma com que a gente enxerga aquela determinada situação. Ou seja, a gente tem que aprender com os nossos erros. E a mudança de mindset, ela tem a ver com isso. A gente muda o mindset de N formas, como eu já mencionei aqui, através da repetição, através de aprender com mentores, com pessoas que já passaram por aquilo que a gente já passou. E a gente também aprende com os nossos erros. Só que para aprender com os nossos erros, nós devemos nos questionar o que é que ele quer ensinar pra gente, o que é que eu posso aprender com aquele erro em si, né? Muitas pessoas, infelizmente, passam a vida inteira dentro de situações em um grande looping, em uma situação que parece ser infinita. Sai de um erro, cai em outro igual, sai desse erro e cai outro, né? É como se fosse uma roda sem fim, que a pessoa cai naquele ciclo e nunca consegue sair. Geralmente é porque a pessoa não se questionou o suficiente e não buscou formas de interpretar aquilo para que aquela situação não se repetisse. Inclusive, existe uma metáfora, uma historiazinha chamada Vida Maria. Dá uma pesquisada no YouTube aí que ele tem um videozinho, uns 10 minutos, bem legal, representando. Mas eu vou contar rapidamente para você o que seria a Vida Maria. Seria uma criança, né? Vamos colocar assim, uma menina que nasceu, logo ela queria estudar, queria ser professora, isso quando ela era criancinha. No entanto, a mãe dela disse para ela: olha, para de besteira, que isso não vai te levar para lugar nenhum, a gente precisa que você vá trabalhar. E aí pegava aquela criança, botava na roça e ela acabava aqui esquecendo os sonhos dela e nem não estudava. E quando essa criança crescia, se tornava mãe, ela repetia a mesma ação com a filha dela, ou filho, e aquela história se repetia por várias e várias gerações. Essa é a Vida Maria. E muitas pessoas, infelizmente, caem dentro desse ciclo e não conseguem sair. Passam uma vida inteira dessa forma. E a melhor forma para se sair desse tipo de ciclo, para sair dessa Vida Maria, é se questionando e buscando formas de mudar. O questionar é algo maravilhoso, porque toda vez que você se questiona, o seu cérebro vai procurar respostas. Ele é feito para isso, ele é feito para pensar. Então, quando você se questiona, como é que eu faço isso? Ele vai buscar respostas. Então, sempre evite, tá, utilizar palavras ou frases afirmativas de eu não consigo isso, ou isso é dessa forma e não muda. Não, sempre se questione, como é que eu posso fazer isso diferente? Porque o seu cérebro vai sempre buscar formas, ele vai sempre buscar respostas. Então, bom, é isso. Por que as coisas se repetem, a gente cai nos mesmos erros? Porque o erro está ali para ensinar algo para a gente e a gente ainda não aprendeu. Para ele parar de se repetir, a gente tem que pegar e entender e aprender realmente com ele. Tem que mudar a nossa forma de pensar, tem que mudar o mindset. Por isso, te convido a entrar aí no canal, dar uma conferida em outros 2 ou 3
todos os dias, vai e escuta quantas vezes for necessário os conteúdos que eu tenho aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que com esse conteúdo isso te ajude a evitar que os erros se repitam para quebrar esse ciclo de vida Maria. Um grande abraço.